Nós avisamos, nossa emissora está lá em Santana do Parnaíba, numa coletiva que o prefeito Marmo César está concedendo à imprensa de toda a região, explicando, dando a sua versão acerca de um recurso que o ex-prefeito Silvio Peccioli apresentou junto ao Tribunal Superior Eleitoral e, na verdade, deu ganho de causa ao ex-prefeito. E está uma situação de, eventualmente, o prefeito César ser afastado e dando posse, provavelmente, ao Silvio Peccioli. Vamos ouvir, está lá em Santana do Parnaíba, o nosso companheiro Jurandir Fiorito. Quem está falando agora é o presidente da Câmara. É o presidente da Câmara Municipal, que eu não sei exatamente quem é o presidente. O Jurandir, acho que para não atrapalhar o serviço da imprensa, não passou o nome do presidente, mas é o presidente da Câmara, está se manifestando, e logo em seguida o prefeito César. Vamos ouvir o que eles estão falando lá no gabinete do prefeito Marmo César. Então, uma pena que foi imputada a um cidadão 13 anos depois, eu gostaria que vocês assinalassem bem isso, uma pena que foi imputada a um cidadão 13 anos depois, e quando lhe imputaram essa pena, ele já havia cumprido a mesma. Prestem bem atenção, imprensa, prestem bem atenção, e não tem dúvida nisso não. Deixa eu explicar para os senhores aqui, quem tem alguma dúvida no caso, deixa eu explicar aqui. Olha, as contas eram do ano 2000 e, portanto, do século passado. As contas foram julgadas e transitadas em julgado e a lei fala que é da publicação das contas 28 de março de 2005. Portanto, em 28 de março de 2013, correria os 8 anos se ele ficasse enquadrado na lei da ficha limpa. Passou apenas já e o tribunal fechou. Temos que respeitar o tribunal. O que também não pode ser esquecido, é que nós tivemos decisão favorável 2 vezes em 2008. Coisa julgada. Nunca tivemos uma decisão desfavorável sobre o caso. Decisão favorável em primeira instância em 2012, segunda instância em 2012, e, aliás, votos por unanimidade. Nunca tivemos um voto divergente. E na terceira instância, nós tivemos decisão monocrática da ministra Laurine Tavares, relatora do processo. Isso precisa ficar consignado. A decisão monocrática, ela é pautada em súmula. Só pode ser proferida com jurisprudência unânime e sumular. Essa é a decisão monocrática, foi proferida e depois que houve a contratação, olha, vejam bem o que eu estou dizendo aqui. Eu não estou falando em corrupção, porque eu não tenho prova. Pois se tivesse, não instalaria. Embora os nossos adversários falavam de peito aberto em toda a cidade, que até o voto da ministra conheciam, eu não acredito nisso. Mas o caso é de uma estranheza singular. Como podemos ter uma situação de uma decisão monocrática pautada em súmulas do STJ e do STF após a entrada de um irmão do ministro para advogar? Só isso que alterou o certame? Só isso? Tivemos Fernando Neves advogando, irmão do ministro Henrique Neves, que ficou impedido. Só isso foi determinante para a reconsideração de uma decisão monocrática e uma reconsideração do voto
escreveu aqui, no dia 31 de outubro de 2012, foi rasgado. Então, o quadro é uma violação à democracia. Sem dúvida alguma. Mas o melhor, gente, o melhor de tudo isso, e para eu terminar por aqui, é que nós vamos ter outra eleição. E aí quem manda o povo dessa cidade. Aí quem vai fazer, quem vai julgar é o povo dessa cidade. Então a gente tem a única satisfação. Nós passamos por todas as dificuldades para chegarmos aqui. Todas. E essa eleição é uma das menores dificuldades que enfrentamos. Podem ter certeza disso. Essa eleição, nós teremos uma base convicta e um povo de início de mandato. E eu não sei se o senhor sabe que nós herdamos uma dívida de 65 milhões de reais aqui nessa cidade, dos quais 12 milhões foram apenas da saúde, da pasta da saúde, e os senhores precisam saber disso, porque ainda tem alguns meios falam que a saúde nossa está muito ruim, está no novo mandato. Gente, 12 milhões. O plantão médico não era reajustado há 8 anos nessa cidade. E nós estamos nessa situação. A suposta, a hipotética maternidade tinha um contrato, salvo engano, de 4 milhões de reais, não é, senhor prefeito? 4 milhões de reais foram gastos, 3 milhões e 500 e não fizeram a metade dela. É isso que o povo parnaibano herdou. Dessa continuidade de gestão do passado. Sem contar que essa prefeitura só anda porque não tem mais fantasma. E eram centenas de fantasmas aqui. E quem mora aqui sabe. Sem contar que o ralo da corrupção, tem até o líder do governo que fala eu aprendi com ele fala assim, foi fechado o hidrante da corrupção. Só em 4 meses já economizamos em contratos 12 milhões e meio de reais. Em 4 meses nós economizamos, com as mesmas atividades, 12 milhões e meio de reais. Então, gente, essas são algumas características, algumas informações. Salário muito bem colocado pelo prefeito Gregório. Nós lutávamos, gente, eu deixei minha voz naquela Câmara Municipal como voz única da oposição. Na verdade, nós vamos continuar, né, com a cobertura lá em Santana do Parnaíba, mas quem está falando, o Júnior veio aqui me prestar um esclarecimento, é o presidente Elvis César, que é filho do prefeito do PSDB e que está falando, está bastante indignado, dá para mostrar isso, e aparentemente, pelo que ele está falando, nós teremos uma outra eleição, né? Uma outra eleição lá em Santana do Parnaíba. A fala do Elvis César continua e nós vamos ver se o prefeito entra logo a seguir. E nós estamos aqui à disposição para as perguntas em favor de vocês. Vereador, quando você tem a informação de quando o advogado, irmão do ministro, Fernando Neves da Silva, entrou para o grupo de advogados da 12 de novembro? Dia 12 do 11. 12 do 11 de 2013. Eu vou passar esse calendário para todos. 2012. Isso, olha aqui. A primeira decisão foi proferida 31 de outubro de 2012. Favorável a nós. Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso especial com base nas súmulas. Só terminar o roteiro aqui. A entrada do advogado se deu dia 12 de novembro de 2012. Até então não houve nenhum voto desfavorável. O recurso estava pensado. Quando não, dia 26 de março deste ano, 2012,
repente, há uma reconsideração de uma decisão proferida. Reconsideração. Tivemos no gabinete da excelente ministra, ela falou, eu vou colocar no plenário para que todos tenham oportunidade. Então, o que ocorre? A única mudança que houve no cenário foi a contratação do advogado Fernando Neves, irmão do ministro Henrique Neves. É a única mudança do caso. E, pois não. Vereador, com todo respeito, eu acho que todas as partes têm o direito, é uma democracia, vocês começaram bem. É uma democracia. Vamos primeiro recortar algumas coisas no início dessa conversa. A imprensa não é desconsiderada como quarto poder. Ela é o quarto poder e ela já é considerada o maior poder acima dos três poderes. Isso mundialmente. Segundo lugar. Só um minutinho só. Como é o nome? Cláudia. Cláudia, Elvis, você já conversou comigo me chamando por Cláudia. Eu sou Cláudia Pope. Não, então. Tenho 21 anos de Alphaville como editora. A senhora me perdoe, mas eu vivi uma ou duas vezes, então eu estou falando senhora só por educação, não é por... Não precisa. Tá bom, então, talvez eu me exteriorei mal, porque eu falei que mesmo não tendo de direito, de fato a imprensa é o quarto poder. É isso que eu queria... Não, tem os quatro. Eu estou falando que a imprensa é um deles. Então, o que eu queria só queria colocar é isso. Ótimo, não tem problema, eu entendi exatamente assim. Eu só estou falando que nós estamos em público e o dever da imprensa é sempre deixar tudo esclarecido numa coletiva. Segundo ponto, que você me permita falar a você, porque a imprensa ela encurta as coisas sem formalidade, tá? E existe o respeito pelas partes. Eu acho que não existe quem que faça mal feitos e bem feitos. Eu acho que todo mundo entra para fazer o bem feito. Tá? Então, não é isso que está sendo questionado. Tá? Então, o que eu acho importante é, não vamos direcionar, por favor, como um foco em cima. Só um minutinho, Cláudio. Só um minutinho só. A senhora, você, por favor, faça a sua pergunta. A gente vai respondê-la. Eu vou fazer a pergunta, mas é normal, tem tempo, antes de fazer uma pergunta, justifique a pergunta e faça considerações com relação ao que já ouviu. Afinal de contas, estamos numa democracia que tem que ser respeitado. Eu sendo respeitada, todos os meus colegas aqui estarão sendo respeitados também. Então, eu acho importante, assim, não é o mais importante nesse momento a entrada do irmão do ministro, porque nesse momento a própria imprensa não tem condição de acusar de corrupção ou de irregularidade ou de conchavo. Então, o mais importante para nós é saber, feito a decisão, tá? O que vocês pretendem fazer, tá? Qual a condição do César voltar a ser candidato, tá? Eu acho que atribuir uma culpa a um fato de um ser irmão do outro, tá? Ninguém deve fazer, porque vocês são pais e filhos. Nós não vamos fazer essa correlação com nada. Tá? Então, nós não vamos tornar você suspeito por falar porque é filho do prefeito. Da mesma forma que o advogado não pode ser suspeito porque é irmão de um ministro. Tá? Então, tem que se respeitar esse tipo de vínculo familiar e de vínculo profissional. Essa é a minha posição como empresa. Tá? Em segundo lugar, é muito importante saber das dificuldades que o prefeito teve até o momento, tá? E do que ele pretende fazer agora como candidato me parece que será. Tá? Como que ele pretende resgatar esse sentimento que um Tribunal Superior Federal implantou em todo mundo de que não serve porque errou. Por quê? Para o cidadão comum, errou é punido e não é perdoado. Tá? Por que seria que errou é punido e tem que ser perdoado? O povo tem que perdoar por quê? Então, eu não estou fazendo uma afirmação, porque ele justamente saber qual é o motivo que vocês darão para o povo perdoar o fato dessa punição ter procedência.
Nós estamos ouvindo aí, a jornalista, ela está fazendo realmente um verdadeiro discurso, né? E dificultando, inclusive, uma resposta e uma pergunta mais objetiva, né? Mas vamos ver qual a resposta, mas a grande verdade é que parece-me que deveria, ou talvez o presidente da Câmara, que é filho do prefeito, talvez não fosse a pessoa melhor indicada para fazer a mediação, porque ele está debaixo desse impacto que é a perda, pelo menos momentânea, do mandato pelo pai como prefeito, né? A imprensa se queixa muito de ser pouco ouvida, diz que até hoje não houve uma coletiva, não sei se é verdade ou não, mas vamos ouvir mais um pouco dessa coletiva lá em Santana do Parnaíba. Fernando Neto. Porque antes não era de Fernando Neto. Por que nós ligamos um ministro com o irmão dele? Pelo simples fato de você ir lá, entrar lá no Tribunal Superior Eleitoral e ver casos idênticos ao meu, que foram julgados e que ganharam a ação. Porque no meu caso foi o inverso. Então é muito difícil explicar, é estranho demais. É muito estranho o que aconteceu. Olha, fui transitor e julgado, 52% votou em mim, só isso me dava a legitimidade do cargo. O meu vice era Sanabria, os meus vereadores na época foram numa convenção... Agora o prefeito César se manifestando. R$5.000. Ele me deixou 65 milhões para me pagar. O senhor recolheu esse valor? Eu paguei o valor. O meu vice é Sanabria, eu paguei. O meu advogado da Câmara recorreu, isso levou um tempo. Quando ele perdeu a ação, eu fui lá e paguei. O vice era Sanabria. Eu administrava 3 milhões, R$5.000 me levou a isso. Recorreu, o meu advogado na Câmara resolveu recorrer. Por quê? Porque ele achou que o erro não foi meu, foi dos vereadores. Os vereadores não trouxeram como eu que assinava, o erro foi meu, então. Você considera que houve um erro, então? Houve um erro dos vereadores não pegar a nota da despesa. Mas o senhor assinar? E eu, chegando aqui, eu assinei, houve um erro da presidência em R$5.000. Ora, vocês, eu fui hoje, ontem, destituído do cargo por R$5.000. Isso é ingrato, isso não existe no Brasil. Então, meu vice era sanado, paguei o que eu devia, fui transitado e julgado. Todas as vezes que buscaram meu registro aqui, perderam. Foram para Brasília, perderam uma decisão monocrática da juíza Laurita Vaz. Após contratar Fernando Neto, irmão do ministro, o caso virou. O caso virou estranhamente para nós. Porque você não dá uma decisão e depois foge dela. Você não cheirou cocaína, você não é doido, você não rasga a nota de 100. A decisão foi leviana, então? Não é que foi leviana. É estranho o meu caso em Brasília. Pode pôr aí o que vocês quiserem. É estranho o que aconteceu em Brasília com a Santana de Parnaíba. O prejuízo para o município dele é irreparável. Vai se parar tudo. Fornecedores, olha, tudo que está correndo, educação, saúde, vai se parar por conta de uma decisão que para em Santana de Parnaíba um governo eleito pelo povo democraticamente. E que eu, após ser julgado, sou candidato a prefeito de novo. Então, aonde, que país nós estamos? Mas por causa disso, não mereceria um recurso? É possível questionar esse vínculo? No meu advogado, estou estudando tudo que é viável. Na minha opinião, prefeito de Santana de Parnaíba, eu queria a eleição ontem. Hoje eu fiz um governo em 4 meses que ele não fez em 16. Eu tenho 3 feitos de asfalto, todos os bairros. Fiz o salário mínimo da minha prefeitura R$1.000, dei 46% de aumento. Abri a Via Parque, que no governo dele custava 5 milhões, no meu eu gastei R$100.000. Vou fazer uma pergunta para o senhor. Na região, no ano passado, o Dr. Festa Benhocá teve uma tendência jurídica lá que foram a favor da anulação dele.
Em Cajamar, também, essa semana, afastaram o prefeito do PSDB. E aqui estão afastando o senhor. Essas posições, o senhor não coloca assim, que também é esquisito esse negócio do PSDB na região, está perdendo poder e a ciência jurídica sempre contra? Como eu sou Messias, obrigado. Deixa eu explicar para você. Cada cidade tem a sua história, tem o seu fator. Eu não sei o que aconteceu em Cajamar e na outra. Eu sei que na minha cidade, Santana de Parnaíba, eu, presidente da Câmara, ou não, eu devia ter pago R$5.000, deixei por conta de quem me orientou, que era o advogado da Câmara. Acabamos chegando em Brasília, e aonde se julga dos menores aos maiores casos. E foi insignificante a parcela de Santana de Parnaíba. Eu não perdi uma em São Paulo. Ele caçou o meu registro todas as vezes que eu saí prefeito. Todas as vezes ele perdeu. Transitou em julgado. Vai para Brasília, a juíza olha e dá esse parecer. Ela escreve aqui, ó. Não tem o que fazer. Ela fala cada vez, não tem o que fazer. Após contratar Fernando Neto, irmão do ministro Henrique Neto, as coisas começaram a mudar. Como começou a mudar? Já se ventilava aqui, em Santana de Parnaíba, na cidade vizinha de Barilis, que a Laurinha Tavares ia votar a favor deles. Já se fazia festa em Santana de Parnaíba, antecipadamente ao voto dela, de que eu seria caçado. Ao ponto de eu receber o PPL aqui, o Miguel Mansur, e ele falar para mim, ó, tive com fulano, você já era. Antes de correr o fato. Então, nós pegamos tudo isso e notamos estranheza em tudo que nós estamos relatando. Em termos práticos, quem poderia nos orientar no sentido de se saber que esse acórdão do Tribunal Superior Eleitoral em Brasília diz o quê? Determina que haja eleições, determina que o presidente da Câmara assuma, determina que o senhor saia imediatamente. Quem que poderia falar sobre isso? Só como complemento, já receberam alguma orientação, é muito cedo, porque o julgamento foi ontem à noite, já receberam alguma orientação nesse sentido ou vão esperar receber antes de fazer qualquer modificação? Deixa eu deixar para o advogado aqui. Ó, o que ocorre? Está na lei, por exemplo, vamos fazer um paradigma com a cidade de Osasco. Osasco nós tivemos em primeiro lugar, com a maioria dos votos, mas que não ultrapassou a porcentagem de 50%. O que ocorre? Por isso, não houve nova eleição. O segundo colocado teve o cargo de prefeito. Aqui não. Aqui nós tivemos quase 52% dos votos. E além disso, diz claramente que quando há a vontade da maioria da população, em caso de cassação de registro, deverá ocorrer uma nova eleição. A chapa é una. A chapa é una. Portanto, quando se cassa um registro, são cassados os registros do prefeito e do vice-prefeito. E, portanto, assim que for publicado o acórdão, eu terei que tomar posse da Prefeitura Municipal como presidente da Câmara. Vejam bem. Então, como o senhor bem salientou, nós não precisamos ler o que está lá no acórdão. O acórdão, ele já foi deveras avassalador. Então, agora nós cumprimos a lei. E quando se dará isso? Publicação do acórdão. Bem, após a publicação do acórdão, abrirá o prazo de recurso. Gente, estou tomando remédio. Me ajuda aí, por favor. Está secando. Aproveitar no recurso, pode ser citado, então, esse vínculo entre irmãos como dúvida? Não pode ser citado como dúvida? Nas entrelinhas está havendo aí uma acusação grave, né? E, claro, o prefeito está se defendendo, está explicando, mas existe
resumindo, uma acusação grave nessa decisão do plenário do Tribunal Superior Eleitoral, né? Claro que vai haver desdobramentos, mas nós estaremos cobrindo, né, este assunto. Eu reconheci a voz do jornalista que perguntou, a pergunta mais objetiva feita até agora, com muita competência, foi do experiente jornalista Vrege Sanazar. Ele fez a pergunta e deu assim um rumo para a entrevista. Vamos ouvir mais alguns minutos os pronunciamentos e depois nós voltaremos à programação normal, que é a programação da Transmundial. Não decidiu a matéria, houve supressão de instância e foi arguído isso com perfeição pelo doutor Alckmin ontem. Olha, se essa questão não pode ser decidida em Brasília, porque senão nós vamos padecer da supressão da instância ordinária, que quem analisa se o vice é sanado ou não. E que por 2 vezes já se manifestou falando que o vice é sanado. E no último acordo ainda tem uma expressão que fala assim, olha, na vigência da Lei 135/2010, que é a lei de ficha limpa, em nada alterou o certame por caso. Isso, a pergunta é assim, então. Assim, haveria um recurso e, em encabendo o recurso, haveria a sustração. Muito boa pergunta. Mas, seria esse, então, o argumento para o recurso? Claro, argumento técnico, jurídico e totalmente plausível para o recurso. Só que os recursos agora, o recurso agora que cabe inicialmente, é um recurso que chama de embargos de declaração com efeitos infringentes. Para a mesma instância ou para a mesma instância? Então, bem colocado também pelo senhor. Pela mesma instância, fica mais difícil ainda. Então, é o mesmo recurso que o pessoal lá do STF está recebendo agora naqueles casos de mensalão. Então, é o mesmo recurso. Notadamente, esse recurso ele não tem muita força para prosperar. Não tem efeito suspensivo. Não, e outra, tem mais, não tem efeito suspensivo. E conseguir uma liminar no STF acerca de uma violação como essa, também, vamos dizer assim, seria muito difícil. É isso que nós colocamos. Seria impossível, mas é muito difícil. Só de uma questão constitucional, inclusive. O senhor está inferior do direito. Então, o que ocorre? A questão constitucional padecente aí seria a violação ao princípio do devido processo legal, da ampla defesa, que foram eminentemente violados no julgamento de ontem. E da coisa julgada, sem esquecer que o professor Cláudio me fala, a coisa julgada. Então, ontem houve um julgamento e a Justiça Eleitoral, ela não detém, infelizmente, ela não detém da mesma formalidade que os demais tribunais especializados detêm, como o STJ, a ministra relatora é do STJ. Um recurso como esse eleitoral no STJ sequer é apreciado. Que é a corte que vai eliminar os requisitos intrínsecos e extrínsecos do recurso. Então, isso aí não teria como. Mas, quanto aos recursos, nós estamos analisando ainda com os advogados se é proveitoso, se eles têm algum proveito esse recurso. De qualquer forma, essa decisão deve descer para o TRE determinar o próximo procedimento agora. Deve ter esse encaminhamento. Esse procedimento seria a realização das eleições. Sim, pela lei. Agora, vocês aguardam esse comunicado do TRE ou do TSE, ou se desacordam já determina essa posse do cargo? Muito bem. Ou como é que funciona? Deixa eu esclarecer. A publicação do acordo, eu tenho quase 99% de certeza disso, me faz tomar posse da Prefeitura Municipal. Com a finalização do acordo, se nós recorrermos, vai demorar mais um pouco. Se não recorrermos, vai ter um tempo de publicação desse acordo.
Quando esse acórdão for publicado e caso não houver recurso, ou os recursos já tiverem sido apreciados e não lograrmos êxito nesses recursos, esses autos serão remetidos ao TRE de São Paulo, que fará toda uma resolução para que tenha o regulamento da próxima eleição. Mas como não se tem tempo a perder, prefeito, paralelamente a qualquer pedido de recurso, havendo ou não a possibilidade, eu imagino que vocês já tenham que entrar num procedimento de campanha eleitoral, porque havendo eleição, todo dia é dia, né, prefeito? Como fica essa parte prática da coisa? Eu vou responder tecnicamente. Não é que eu estou respondendo pelo prefeito, mas estou respondendo como advogado. Campanha como os nossos adversários têm feito é campanha antecipada. Campanha antecipada que nós já temos registrados, material publicitário, gravações, reuniões. Só podemos fazer campanha a partir do registro das novas candidaturas. Então, agora, de forma alguma, faremos campanha. Campanha antecipada é o que está ocorrendo com os nossos adversários que serão questionados na justiça. Presidente, o senhor teria dito que o ministro, o irmão do advogado, se declarou impedido? Não é que ele se declarou. Automaticamente ele já é impedido pelo nosso Código Civil. Salvo engano, artigo 405, 134 do nosso Código de Processo Civil, que já esbarra nessa situação. Está impedido já. Ocorreria ia ter suspeição? Não, impedimento. O impedimento é claro. Estaria suspeito a julgar, é isso? Impedido, mais grave. Impedido para proferir o julgamento. Tanto é que apenas 6 ministros proferiram os votos. Gente, vocês podem entender como quiserem. Isso até é uma redundância falar isso para a imprensa. Mas o que eu quero lhes dizer é que o nosso processo mudou a partir da atuação de um advogado que é irmão do ministro. Só um minutinho. Que é uma pessoa extremamente competente. Mas vocês tinham conhecimento dessa mudança durante esse processo que ele entrou? E vocês, o que vocês fizeram para combater isso? Foi publicado na Isto É uma nota, não sei certamente a edição. O cenário nacional já estava de olho nessa situação. Com certeza o reflexo do trabalho dos senhores vai refletir, não tem a mínima dúvida disso. Então, o que ocorre? Isso foi pauta da Isto É. Então, e aí, se eu não me engano, a nota fala assim, das urnas para o tribunal. Então, fala que, inclusive, o perdedor da última eleição tenta a todo custo... Bom, a vantagem do rádio é essa. Nós estamos lá no gabinete do prefeito, Marmo César, que está debaixo desse impacto de uma decisão do plenário do Tribunal Superior Eleitoral. A partir do momento que for publicado o acórdão, ainda há uma discussão grande, há possibilidade de medidas judiciais antes até da publicação do acórdão, mas, em princípio, o prefeito Marmo deve perder o mandato. Mas, como não houve unanimidade na decisão, o ministro Marco Aurélio discordou da relatora e votou pela concessão do registro da candidatura. Então, eu creio que deva haver recursos que vão ser apresentados, claro, pela assessoria jurídica do prefeito, nos próximos dias, quem sabe nas próximas horas, e nós vamos estar acompanhando o desenrolar dessa situação que afeta uma das maiores cidades e mais importantes cidades aqui da região, que é Santana do Parnaíba, uma cidade hoje com muita arrecadação, uma cidade rica, e estaremos agora voltando à programação normal, e nos próximos dias do programa da Ana Paula, enquanto nós não restabelecemos a grade da nossa emissora, que está sendo remontada. Não é fácil a gente remontar uma grade de programação,
nós estaremos informando através do jornalismo, enquanto jornalismo não voto, no programa da Ana Paula, que é também um programa jornalístico. Muito obrigado pela atenção e nos próximos dias nós estaremos acompanhando de perto o desenrolar dessa importante questão política aqui da região.